as cadeias, quebrar as correntes. Quer libertar E curar todo aquele que crê. Eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Amém. Podemos ir nos assentando agora. Deuteronômio 11, de 26 a 28. Bênção e maldição. E nós viemos aqui para escolher a bênção. Você que está em casa também está com certeza escolhendo a bênção agora. Em Deuteronômio 11, versículo de 26 a 28. Diz isso: vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição. Bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Quando o Senhor vosso Deus tiver introduzido na terra que vais possuir, pronunciarás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Essas montanhas encontram-se além do Jordão, do outro lado do caminho do ocidente, na terra dos cananeus, que habitam nas planícies defronte de Gálgala, perto dos carvalhos de Moré. Com efeito, vós passareis o Jordão e tomareis posse da terra que te dá o Senhor. Quando a possuirdes e nela habitardes, cuidareis de praticar todos os preceitos e todas as leis que hoje vos proponho. Palavra do Senhor. Proponho-vos hoje a bênção ou a maldição. A escolha é pessoal. É você quem faz a escolha. Agora, quer caminhar na bênção? Observa os mandamentos. Será que nós estamos lembrando dos mandamentos de Deus? Quais são? Nós sabemos que os mandamentos é a estrada que nos leva ao céu. Os mandamentos é a estrada que nos leva ao céu. São as placas de indicação para seguir o caminho. Cada mandamento de Deus. Cada mandamento. Quantos são mesmo? 10. Parece até que a gente já se esqueceu. Aí saímos da bênção quando não observamos os mandamentos de Deus. Se eu saio dos mandamentos de Deus, com certeza eu estou escolhendo a maldição e não a bênção. Então, andar na bênção é escolher seguir os mandamentos de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas.
Então, essa comunhão foi rompida pelo pecado, né? Essa comunhão entre Deus e os homens. E ele então diz: se obedeceres fielmente a voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus elevar-te-á acima de todas as nações da terra. Olha que bênção. Deuteronômio 28:1. Se você observar fielmente, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, todo o nosso problema é ouvir Deus hoje, que nos fala. Sobretudo através da palavra, através da igreja, através dos sacramentos, através dos mandamentos, sobretudo ouvir Deus. É por isso que todo o Antigo Testamento fala: Shema Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é um. O primeiro pecado nosso é não ouvir Deus que fala. E Deus fala conosco, sim ou não? Fala, todo instante Deus está falando com o seu povo. Quem é o povo de Deus? Nós. Quem faz parte aqui do povo de Deus, levanta a mão. Todos nós. Nós somos o povo que caminha rumo à terra prometida. Então é promessa de Deus para nós. Mas se não, olha a maldição. Mas se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticares cuidadosamente, olha o que a palavra de Deuteronômio fala: praticar cuidadosamente. Se você praticar cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis, que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão as bênçãos. Mas se você não praticar, o que é que vai te alcançar? A maldição. A maldição. E nós vamos então saber um pouquinho. Quero falar muito mais da bênção do que da maldição, mas é importante sabermos também que a maldição está aí. Então, eu tomo hoje por testemunho o céu e a terra, diz Deuteronômio 30, contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte. Olha para você ver. Coloco diante de você a vida e a morte. Você é que faz a escolha. A bênção e a bênção e a maldição. Eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Fala para quem está do seu lado: escolhe, pois, a vida, para que vivas com tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, permanecendo unido a Ele. Olha que maravilha, Deuteronômio 30, de 19 a 20. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Será que você está me ouvindo bem, sim ou não? Está todo mundo me ouvindo bem? Então vamos interagir. Eu ponho diante de você a vida e a bênção e a maldição. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu quero escolher a bênção. Eu preciso ter vida e vida em abundância. O Senhor veio trazer para mim vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer, misturado com tantas coisas.
que o mundo oferece, mas o Senhor veio trazer vida. E eu escolho a vida e não a morte. Eu escolho a bênção e não a maldição. Veja, é preciso então ouvir o Senhor que está nos falando. Já a entrada na terra da promissão, Josué ainda convoca os hebreus à fidelidade. A fidelidade a Deus. Escolhei hoje a quem quereis servir, diz Josué. Quando ele toma aquele povo que vai entrar na terra prometida, ele disse, olha, escolhei hoje o que quereis servir. Se aos deuses, a quem serviram, né? A quem vocês quer servir? Os vossos pais além do rio, ou os deuses amorreus, cuja terra habitais? Porque quanto a mim, disse Josué, eu e minha casa... O que Josué disse? Eu e minha casa... Vamos fazer os gestos. O que Josué disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer a casinha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso ao povo. Ele disse, vocês querem servir a quem? É necessário andar na fidelidade a Deus. E se você é fiel a Deus, você está caminhando na bênção. Nas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. E são tantas as bênçãos, são muitas as bênçãos. Bênçãos e maldições se revezaram, gente. Quando o povo vivia em comunhão com Deus, ninguém os vencia. Deus combatia por eles. Quando, ao contrário, se entregavam às práticas pagãs, e idólatras, ou idolátricas, comuns entre os povos vizinhos, mostravam-se então vulneráveis. Eram submetidos a novos cativeiros. Então precisamos deixar os ídolos. Não podemos colocar nada no lugar do nosso Deus, para não nos comprometermos com a morte, e sim com a vida. Mas é você que escolhe. Você tem a liberdade de escolha. Deus é maravilhoso. Ele nos dá um presente, mas também esse presente que é a liberdade, é uma espada. A liberdade tem um preço. E é importante que sejamos livres, porque o Senhor já nos libertou, para que fôssemos inteiramente livres. Para que fôssemos inteiramente livres. Livres. Nada de cadeia, nada de jugo, nada de opressão, nada de correntes. Olha para quem está do seu lado e fala, você não é mais escravo. Você é livre. Para isso o Senhor te libertou. O Senhor já nos libertou de todo tipo de escravidão. Já foi cravado na cruz de nosso Senhor. Então hoje eu tenho a graça, Senhor, de ser livre, de ser completamente livre para o Senhor. E é isso que nós precisamos, ser livres, livres para Deus. Eu prefiro falar primeiro sobre a bênção. O que é a bênção?
Abençoai, pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9b. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9b. Abençoai, pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Herdeiros da bênção. Então você é chamado para levar uma vida abençoada e não amaldiçoada. E às vezes, ceguinhos pelo caminho, nós vamos escolhendo tudo que nos leva à maldição e não à bênção. Porque deixamos e abandonamos o nosso Deus e o caminho que devemos seguir. Não pagueis o mal com o mal, nem injúria com injúria. Você fala assim, é popular isso. Me deu, leva. Bateu em mim, eu devolvo. É essa reação que a gente tem sempre. Nós vivemos sempre armados. Armados até os dentes. E um filho de Deus não vive assim. A gente já fica preparado para inocular o veneno no outro. Isso não é bênção? Abençoai, pois para isto fostes chamados. Não pagueis o mal com mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Da bênção, herdeiros da bênção. A situação do mundo de hoje é provavelmente uma situação familiar, matrimonial, profissional. É de briga, de desarmonia, de ódio, de ressentimento, de vício e de muita tensão. É assim ou não é? De muita tensão. Paga-se o mal com o mal, injúria com injúria. Mas a palavra de Deus diz o quê? Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Vamos repetir? Não pagueis mal com mal, nem injúria com injúria. Aparentemente, gente, quando nós perdemos, a gente acha que é um perdedor. A gente nunca quer ceder. Mas na verdade não somos perdedores, somos vencedores. Quando a gente cede, somos vencedores. Porque Deus é vencedor em nós. Então Jesus quer que esqueçamos o ontem. Olhemos para o hoje. Esqueçamos o ontem e olhemos para frente. Deixemos de amaldiçoar e de pagar o mal com o mal. E a injúria com a injúria. E passemos então a abençoar. Hoje a gente não abençoa mais nem os filhos. Mesmo que o filho chegar em casa e falar assim, tchau coroa. Você fala, Deus abençoe meu filho, vai com Deus. Na minha casa era 13 irmãos. Quando nós íamos dormir parecia sapo. Bença mãe, bença pai, bença mãe, bença pai. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A gente ia sair, ia para a missa. Bença mãe, bença pai, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Hoje a gente não pede mais bênção do pai, não pede mais bênção da mãe, não pede mais bênção dos padrinhos, não pede mais bênção das madrinhas.
não se abençoa. Isso é uma coisa que nós não podemos perder. Porque o mundo vai endurecendo a gente. Vai tirando da gente os bons costumes, a tradição. O mundo vai roubando isso da gente e vai esfriando a gente. E nós vamos nos tornando duros. Duros. Como é que vamos fazer mesmo? Entre também na do seu filho, da sua filha. Abençoa toda noite o seu filho, a sua filha. Abençoa o seu marido, a sua esposa. Abençoa o seu casamento. Vamos voltar a acreditar na bênção. Essa bênção que traz paz, traz harmonia. Traz uma vida feliz. A Bíblia diz que fomos chamados a abençoar. Sim, nós fomos chamados a abençoar. Abençoai, pois para isto fostes. Pois para isto fostes. Está muito fraco, parece que vocês nem tomaram café hoje. Abençoai, pois para isto fostes chamados. Fomos chamados para a bênção, para abençoar e não para amaldiçoar. Para que nós sejamos então herdeiros da bênção. Nós somos herdeiros da bênção e não da maldição. E fomos chamados por Deus para abençoar e não para maldizer. Principalmente, gente, olha o que sai de dentro de nós. As palavras. Nós vamos ver um pouquinho também sobre isso. Parece que está saindo de dentro da gente um monstro. Algo para atingir o outro, acabar com o outro, destruir o outro. E isso está se tornando cada vez mais. Nós somos herdeiros da bênção e não da maldição. Fomos chamados por Deus para abençoar e não maldizer. E você poderia perguntar, abençoar quem? Quem devo abençoar? A resposta é todas as pessoas. Amigos e inimigos. O que é que nós fazemos? O contrário. Bateu, leva. A gente está armado. Armado, completamente armado. A resposta é todas as pessoas. O marido deve abençoar a esposa. Se tem casal aí, já faça isso agora. Diga, Deus te abençoe. Faça até o sinal na testa dela. Fala, Deus te abençoe. O marido para a esposa. A esposa deve abençoar o marido. Fala, Deus te abençoe. Faça o sinal da cruz na testa dela. Os pais devem abençoar os filhos e não amaldiçoar. Você vê o típico de uma maldição? A filha está dando trabalho e a mãe diz assim: você vai crescer, você vai casar, você vai ter filhos, os seus filhos vão fazer com você o que você está fazendo comigo. Isso é uma bela de uma maldição. Você sabia? O irmão diz para a irmã, porque a irmã mais nova é mais inteligente, é mais desenrolada, e talvez vocês estudam juntos, e a irmã mais inteligente passa na sua frente, e você diz assim: se você passar na minha frente, se você receber seu diploma, eu vou ver você andando de porta em porta sem arrumar nenhum trabalho. Isso é uma maldição.
Cuidado com as palavras. Cuidado com o que a gente fala. Às vezes o pai fala assim: você é burro. Você é burra. Você não vai dar ninguém na vida desse jeito. A menina não vai dar ninguém na vida mesmo, você já está falando. Corto meu pescoço, mas não falo, que aqui tem gente que diz isso. Toda hora a gente está lançando para fora aquilo que está dentro de nós. Tá certo Jesus falar, é o que sai de dentro do homem é que mancha o homem. Não é o que vem de fora para dentro não, mas é de dentro para fora. Olha para quem está do seu lado e fala: você não é tão bonzinho assim não, hein? Você não é tão boazinha assim não. Vai morar junto para ver. A cobrinha mostra, ó. Precisamos então abençoar os filhos, abençoar os pais. Os chefes abençoar os subalternos. Nós somos chamados a abençoar, 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 abençoar. 1, 2, dezenas de vezes ao dia, todas as pessoas. Proponho uma experiência sensacional agora. Já que fomos chamados a abençoar, é um chamado, hein? Quem é que chama? Quem é que chama a gente? Deus. Só Deus pode chamar. Vocacionar alguém. Só Deus. Então nós somos chamados para abençoar. Então é inconcebível não abençoar uns aos outros. E já que fomos chamados para abençoar, vamos iniciar agora. Comecemos a abençoar uns aos outros com alegria. Comecemos por nós mesmos, mas antes peçamos a Deus, em nome de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Então diga comigo: Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Somos um povo pecador, mas somos o Teu povo, Senhor. Contamos com a Tua misericórdia e com o poder redentor do Teu sangue. E é por isso que agora nós Te pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. E agora faça um minutinho de silêncio. Feche os seus olhos. Reconheça que você é mesmo um balde de terra. Que você é um pecador. Que nós somos pecadores. Que nós necessitamos da misericórdia de Deus. Apresenta. Diga: purifica, Senhor, o nosso coração. Limpa-nos com Teu sangue de todo ódio, de todo rancor e tudo aquilo que é obstáculo à Tua graça. Faze de nós hoje, Senhor, instrumentos da Tua bênção. Jesus, tende piedade de nós. Levanta os seus braços no alto. Fala: Senhor, derrama no nosso coração o Espírito Santo, o dom de abençoar. Isso Te pedimos, Senhor, no Teu poderoso nome. A graça de ser bênção na vida das pessoas. Nós somos herdeiros da bênção. Somos chamados a abençoar. E por isso comecemos por nós mesmos. Com os olhos da fé. Seguraremos na mão de Jesus agora. E com a mão unida à dele,
façamos o sinal da cruz na testa dizendo: eu abençoo a minha mente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora faça o sinal da cruz nos seus olhos. Eu abençoo os meus olhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o sinal da cruz na boca, porque é aqui que é o túmulo, viu, gente? Diga: eu abençoo a minha boca, a minha língua, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos o sinal da cruz no coração. Diga: eu abençoo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façamos agora o sinal da cruz no peito, dizendo: eu abençoo o meu corpo, a minha alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu abençoo todo o meu ser. Faz um sinal da cruz grandão agora. Eu abençoo todo o meu ser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É preciso abençoar. Você, marido, volte-se para sua esposa e faça o sinal da cruz na testa dela agora. Eu a abençoo, querida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Nesse momento, os pais abençoem os filhos, justamente porque você falou tanta besteira na tua vida. Você já errou tanto, porque também erraram com você. Então agora, abençoe os seus filhos. Levanta a tua mão se eles não estão aí. Imagine onde eles estão agora, em casa, no trabalho, onde eles estiverem. Vai dizendo: meus filhos, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora abençoe o seu chefe, os seus colegas, o seu colega de trabalho, todas as pessoas com quem você se relaciona profissionalmente. Diga: Jesus, queremos apresentar-te todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos profissionalmente. Queremos trazê-las à tua presença e abençoá-las, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe também os seus descendentes, os seus antepassados. Abençoe a sua geração passada. Abençoe as pessoas que vêm depois de você, na ordem familiar. Filhos, netos, os seus ancestrais, as pessoas antes de você, pais, avós, bisavós. Diga: eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todos sejam como eu, herdeiros da bênção, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Parece que nós estamos até brincando aqui, né? Mas é muito sério o que você está fazendo. Aquilo que você nunca fez. Abençoar as pessoas, para que você seja abençoado. Maldição só se quebra com a bênção. E nós estamos aqui para transformar maldições em bênçãos. Em bênçãos. Eu sei que tem muita gente aí que gosta de carnificina. Então está dizendo: fala logo da maldição. Ô irmã, fala logo dessa maldita coisa. A gente fica querendo saber o que é maldição, o que é abençoar, o que é amaldiçoar. Mas eu estou dizendo para você: quem derrota a maldição é a bênção.
É a bênção. Por isso nós estamos falando primeiramente da bênção. Por que eu preciso abençoar? E nesse momento abençoe as pessoas que você mais ama no mundo. Parentes, amigos. Se você tem um amigo, porque amigo também é um entre mil. Abençoa esse amigo agora. Esse vizinho. Às vezes a gente tem vizinho que não é amigo. Mas muitas vezes temos bons vizinhos. Então diga, eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você abençoando os seus vizinhos. Você está levantando a graça da bênção ao seu redor. No seu quarteirão. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não os praguejeis, fala o Senhor. Quem são então os seus inimigos? Romanos 12, 14. Portanto, abençoe as pessoas que o perseguem. Quem persegue a gente não é amigo. São os nossos inimigos. Você pode dizer que não tem inimigos. Mas existem algumas pessoas com quem você não se dá muito bem. É verdade ou não é? Até parente. Até dentro da própria casa. Então você pode dizer que não tem inimigos, mas existem algumas pessoas com quem você não se dá muito bem. Vizinha, parente, sogra, sogro, cunhada, cunhado. Pare a leitura, pense em cada uma delas e diga comigo daqui a pouco. Feche os seus olhos um minutinho. Você que viveu lançando maldição ao seu redor, exalando maldição. Por isso que você não tem uma vida abençoada. Por isso que tudo aquilo que você faz não prospera. Diga comigo, levanta a sua mão direita. Eu abençoo meus inimigos. Grandes e pequenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você poderia estar se perguntando, o que significa invocar a bênção de Deus? O que significa abençoar? Abençoar significa colocar a pessoa sob a proteção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. É o que nós fizemos até agora. Nós estamos nos colocando as pessoas sob a proteção da Trindade Santa. Significa também invocar sobre eles graças, bênçãos de Deus. Portanto, essa é uma oração poderosíssima que nós estamos fazendo agora. Você se colocou, você colocou a sua família, você colocou os amigos, você colocou os vizinhos, agora está colocando também os inimigos, sob a proteção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é sabedoria. Vamos então com muita fé, olhando para Jesus ressuscitado e glorioso, abrir o coração e abençoar, como Deus determinou na Bíblia. Como Deus disse na Bíblia em Números 6, de 22 a 27. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão e seus filhos o seguinte: eis
como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a tua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Números, capítulo 6, de 22 a 27. Repita bem devagar agora a oração da bênção. Vamos repetir algumas palavras-chave daquilo que acabamos de ler. Repita comigo. O Senhor te mostre a sua face. Concede-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Pois para isto fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Oh glória! Aleluia! A palavra de Deus é ela que cura e liberta. A palavra de Deus é que tem força de quebrar as maldições existentes em nós. Então vamos formar um grande exército de pessoas que abençoam. Prognósticos negativos, o mundo já está cheio. Vamos ser esse exército de salvação que abençoa. E portanto a maldição vai perdendo a força. Abençoe também então o seu casamento, os seus filhos, a sua família, os seus parentes, os seus amigos, os seus inimigos. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Vamos dizer isso para quem está em casa 3 vezes. Para quem está acompanhando você de lá da sua casa, levanta a mão direita. Diga comigo: Deus os abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Repita o dia todo, a todas as pessoas que encontrar. Isso mesmo. Que possamos em voz alta ou mentalmente, a todas as pessoas que encontrar no trabalho, na casa, na rua, no ônibus, no carro, dizer que Deus te abençoe. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida. E vamos dizer isto 1, 2, dezenas de vezes ao dia. E que Deus, em nome de Jesus, o abençoe também. Abençoe cada um de nós. Então vamos agora fazer uma oração da bênção. Para depois falarmos, ver se dá para falar um pouco da maldição. Atentos agora. Levanta a sua mão e diz: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Inunda o nosso coração com o teu amor, com o teu poder, com o teu Espírito Santo. Meu irmão, é grande a paz do Senhor Jesus no meio de nós, no nosso coração. É tão grande a bênção que sentimos pairando sobre nós, que queremos que você participe dela. Por isso, feche os seus olhos por alguns minutos. Pare um pouco com a agitação, com a correria, com o seu trabalho. Coloque agora na presença de Jesus. Abra bem o coração e vamos rezar juntos.
Pai eterno, nós te amamos muito. Queremos te agradecer hoje pela tua bênção, porque tu és o nosso Pai de amor e porque tu nos reconcilias contigo através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te amamos, Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós nos abrimos agora para receber a bênção que vem de ti e ficamos inundados da tua graça, da tua paz, do teu amor. Nós te agradecemos também, Pai querido, porque hoje, por causa da tua palavra, aprendemos que nós somos a tua bênção em favor dos nossos irmãos. A tua palavra, tu serás uma fonte de bênçãos. Diga isso para quem está do seu lado, põe a mão no ombro do teu irmão, fala: tu serás uma fonte de bênçãos. Queremos entrar na posse dessa palavra divina, transformar-nos em canais e instrumentos, para que possamos abençoar todas as pessoas. Por isso, na tua presença, Senhor, queremos agora renunciar toda palavra vã que nossos lábios têm proferido. Queremos clamar o sangue de Jesus, purificando o nosso coração, a nossa mente, a nossa língua. Nós te pedimos perdão por todas as maldições que possamos ter proferido e renunciamos cada uma delas. Clamamos o sangue de Jesus para cortar o efeito maligno de cada maldição que possamos ter feito inadvertidamente. Hoje, a tua palavra nos libertou. Devemos abençoar para que sejamos herdeiros da bênção. E nós abençoamos nossos filhos, cônjuge, pai, irmãos, parentes, familiares. Abençoamos as pessoas com as quais temos dificuldade de nos relacionar. Aqueles que nos perseguem, injuriam. Abençoamos as pessoas com as quais temos convívio profissional. Abençoamos nosso chefe. Abençoamos nosso trabalho. Abençoamos o que gostamos e o que não gostamos de fazer. Abençoamos todos os momentos da nossa vida, da nossa saúde. Abençoamos a nossa saúde. Abençoamos o nosso salário. Abençoamos o nosso pagamento. Abençoamos a nossa vida familiar. Abençoamos a nossa despensa. Abençoamos a nossa prosperidade. Porque queremos abençoar, Senhor. Para isto fomos chamados, para abençoar. Agora põe a mão no teu irmão, fala: você é uma bênção de Deus para o próximo. Você é uma bênção de Deus para a tua família. Você é uma bênção de Deus para a igreja. Pai Santo, liberta este meu irmão de todo remorso que está no teu coração, todo complexo de inferioridade, de toda acusação no seu interior. Liberta-o pelo poder do nome de Jesus. Todo o medo do futuro, todo o medo do desânimo, da tristeza, da solidão,
da desolação. Liberta, ó Senhor, da amargura, do arrependimento, de fatos ligados ao passado, de coisas ditas, de atitudes tomadas que não estavam de acordo com a tua palavra, Senhor. Liberta, Senhor Jesus, com a tua palavra. Queremos agora cravar tudo isso na cruz de nosso Senhor e clamar o sangue de Jesus sobre todo o pecado e negatividade na vida deste meu irmão. Pai do céu, Trindade Santa, eu creio que para ti não existe o impossível. Portanto, pedimos que tu uses nossas mãos para abençoar, em nome de Jesus, a cura divina flua para o irmão, e que toda maldição na minha linhagem materna e paterna seja quebrada. Unge, Senhor Jesus, com o teu poder as nossas mãos e cura as pessoas pelas quais intercedemos agora. Levanta aqueles que estão enfermos no leito. Tu és todo poderoso, não há limites para ti. Cura, Senhor, os que sofrem de anemia, de má circulação do sangue, de fraqueza, de dores musculares, de reumatismo. Vem, Senhor, com o teu poder. É tão grande a unção que estás derramando agora em nosso coração. Vem, Jesus, abençoa os cancerosos. Ó Senhor, oramos por aqueles irmãos que têm tumores na cabeça. Com muita confiança, pedimos agora que em nome de Jesus, a cura divina se processe nesses organismos. Liberta, Senhor, os irmãos que sofrem de enxaqueca, de feridas que não cicatrizam, de diabetes, de tonturas, de confusão mental, de desequilíbrio. Vem, Senhor, toca esta irmã que prostrada te pede a cura da sua labirintite. Tem misericórdia, Senhor. Visita também, Senhor Jesus, os corações aflitos. Lava-os com teu sangue, Jesus. Liberta aqueles irmãos que sofrem do fígado, do pâncreas, com contínuos enjoos, vômitos, e que sofrem de dores, de inflamação. Nós te pedimos, Senhor Jesus, cura os que têm enfermidades nos olhos e na cabeça. E queremos te agradecer, Senhor, porque é grande o teu poder, porque grande é a tua graça. Queremos te agradecer, Senhor, porque somos seus instrumentos. E queremos ser instrumentos da bênção. E sabemos que pela bênção, Senhor, o Senhor está me curando. O Senhor está nos libertando. O Senhor está libertando a minha prole. O Senhor está libertando a minha família de todo jugo hereditário, de toda maldição. Senhor Jesus,
que caia por terra agora os meus inimigos e seja estabelecida a tua casa, que eu seja um canal de bênção. Vai se levantando agora, que eu seja a bênção para todos, que no dia de hoje eu possa abençoar todas as pessoas, independentemente de classe social. Eu quero abençoar sobretudo, Senhor, aqueles que se encontram na maldição, com o fardo nas costas, aprisionados, porque não aprenderam a abençoar. Eu quero, Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, ser esse canal da bênção na vida das pessoas, sobretudo da minha família. Eu renuncio toda negatividade, toda hereditariedade má, vinda dos meus antepassados, e que me levaram a amaldiçoar o meu ambiente, a minha família, a minha história, a minha vida, tudo aquilo que eu faço parte. Por isso, Senhor Jesus, nesta manhã, ficando só na bênção, e eu quero caminhar na bênção, eu vim aqui escolher a bênção e renunciar à maldição, que ela caia da minha casa, do meu patrimônio, da minha família. E vai soltando a sua voz agora na linguagem dos anjos. Que os anjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael possa estar aqui no nosso meio, já dando toda a assistência para cada um de nós. Vai soltando a sua voz, levanta os seus braços bem no alto, se coloca agora na brecha. Ore com mais força, levante mais alto os seus braços. Apresente suas mãos ao Senhor, essas mãos que foram criadas para abençoar. Assim como a irmã Maria Eunice nos falava nessa pregação, somos bênção para abençoar. E a bênção anula toda a maldição que recaiu sobre nós. Siriria lavacana Maria lavador, Ileria lavanaria lavador, Suria lavandara lavandoria lavandara lavandoria lavandoria lavandoria, Uria lavacana Maria lavanaria lavador, Iriria lavanaria levanaria lá. E com suas mãos mais levantadas, feche os seus olhos e convido você a proclamar comigo essa canção de bênção, cantando bem forte. Em mãos, em minhas mãos está a bênção do Senhor. Em mãos, nas minhas mãos está a graça para abençoar. Mais uma vez, em mãos. Em mãos, em minhas mãos está a bênção.
está a bênção do Senhor. Em mãos, nas minhas mãos está a graça, está a graça para abençoar. Braços erguidos, abençoar. Abençoa minha casa, abençoa meus pais, abençoar meus filhos, os meus filhos, pois assim o Senhor quer. Abençoar meu trabalho, abençoar meu trabalho, irmãos, abençoar irmãos inimigos, abençoar inimigos, pois assim o Senhor quer. Mais uma vez, cante. Em mãos, em minhas mãos está a bênção do Senhor. Apresente suas mãos e cante. Em mãos, nas minhas mãos está a graça para abençoar. Mais uma vez, quero ouvir vocês. Em minhas mãos está a bênção, do Senhor. Em mãos, nas minhas mãos está a graça, para abençoar. Braços erguidos, abençoar minha casa, abençoar minha casa, meus pais, abençoar meus pais, meus filhos, abençoar meus filhos, pois assim o Senhor quer. Meu trabalho, abençoar meu trabalho, irmãos, abençoar irmãos inimigos, abençoar inimigos, pois assim o Senhor quer. Diga comigo: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que nada há mais santo e poderoso neste mundo. Que nada há mais santo e poderoso nesse mundo. Do que a bênção de Jesus sobre mim. Do que a bênção de Jesus sobre mim. Por isso eu não permito. Que exerçam qualquer influência as pragas. As pragas. As maldições. Em algum momento. Alguém lançou sobre mim. E meu trabalho. Minha família. Meu lar. Meus pertences. E animais de estimação. Eu declaro o senhorio de Jesus. Em minha vida. Em todas as áreas e situações. Do meu viver. Bem como em toda a minha história. De vida. Vivida. E linhagem familiar. Pai celeste. Em nome de Jesus. Dá-me a graça. De viver. Na verdadeira liberdade. Dos teus filhos. Por isso, Senhor. Vós sois a minha salvação. E nós te pedimos. E suplicamos. Que frustreis. Expulseis. E ponhais em fuga. Toda a potência diabólica. Toda presença e maquinação satânica. Toda influência maligna. Todo malefício e mal olhado de pessoas maléficas e malvadas dirigiram a mim, a minha casa, a minha família,
ou aos meus. ou aos meus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Liberta-me agora. liberta-me agora. Protege-me agora. Protege-me agora. Socorre-me agora. Socorre-me agora. E se tu estás comigo, E se tu estás comigo, nada tenho a temer. nada tenho a temer. Eu abraço a bênção. Eu abraço a bênção. Eu escolho a bênção. Eu escolho a bênção. Jamais a maldição. Jamais a maldição. Eu vim aqui, Senhor, Eu vim aqui, Senhor, para escolher a bênção. para escolher a bênção. E abraço a bênção. E abraço a E bênção. quero ser um canal de bênção E quero ser um canal na de vida bênção de todas as pessoas. na vida de todas as E pessoas. aplauda nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda com força. Em mãos, nas minhas mãos está a bênção. Levanta bem alto as suas mãos abertas, lá em cima assim, ó. Em mãos, nas minhas mãos está a graça. Está a graça para abençoar. Mais uma vez, em mãos. Em mãos, em minhas mãos está a bênção. Está a bênção do Senhor. Em mãos, nas minhas mãos está a graça. Está a graça para abençoar. Abençoar minha casa, diga forte. Abençoar minha casa, paz. Abençoar meus pais. Abençoar os meus filhos. Os meus filhos, pois assim o Senhor quer. Pois assim o Senhor quer. Abençoar meu trabalho. Abençoar meu trabalho, irmãos. Abençoar irmãos inimigos. Abençoar inimigos, pois assim o Senhor quer. Pois assim o Senhor quer. Isso foi só uma gotinha Isso foi só uma gotinha do que Deus preparou para você nesse dia. do que Deus preparou para você nesse dia. Isso. Dê um abraço no seu irmão e fala: Deus te abençoe. Deus te abençoe. cançãonovaplay.com. Assine já!